Bom dia! Uau, já falo alto no microfone. Que honra ver essa sala dessa maneira, lotada, que lindo. Sejam muito bem-vindos ao Festival PEF, mas também à abertura da participação da Laje e da Ana Couto aqui no festival. Eu estou tendo a honra de fazer a abertura. É a primeira palestra que a gente está fazendo aqui hoje. E são mais 8, se eu não me engano, ou 7. Por favor, acompanhem. Tem muito conteúdo legal da Laje e da Ana Couto rolando aqui no festival. Bom, meu nome é Juliana Paulucci e eu sou sócia-diretora de inovação da Laje. Quem é que conhece a Laje? Uau! Fico muito feliz. A Laje é a plataforma de inovação do Grupo Ana Couto e a Laje nasceu há 4 anos atrás, exatamente. A gente fez 4 anos em maio agora. Com um propósito, na verdade, de levar provocação, né, de provocar e de potencializar organizações e pessoas a prosperar com as mudanças do mundo. E aí, a partir desse propósito, a gente começou com uma escola de inovação não convencional. Depois disso, a gente começou a entender o quão podia ser importante, quão podia ser positivo a gente atuar como parceira, de fato, das organizações, promovendo inovação, acelerando inovação dentro das empresas. E, basicamente, hoje é isso que a gente faz. Só que tem uma coisa interessante de dizer que inovação, para a gente, tem um conceito muito especial. E é dele que eu vou falar hoje, um pouquinho, aqui com vocês. E aí, queria perguntar para vocês, na verdade, logo de início, quando a gente fala de inovação, o que vem à mente de vocês? Tecnologia, mas o quê? Ciência, transformação, mudança, evolução, revolução, melhor ainda. Clientes, ótimo. Mas o quê? Coisas novas, soluções novas, ótimo. Entendi. Geralmente, quando eu faço essa pergunta, vem um panorama mais ou menos assim, ó. O que vocês acham disso? A gente tem aqui um órgão sendo impresso numa impressora 3D com material biológico. A gente tem o Elon Musk, Steve Jobs, nanotecnologia, lente de contato do Google. Como é que vocês se sentem ao ver essa imagem? Black Mirror, boa! A pergunta é, vocês se sentem representados? Não? Quem se sente representado? 1, 2, 3. 3 pessoas em 250. Entendi. A questão, gente, é que na Laje a gente está o tempo todo lidando com muitas organizações diferentes, né, de portes diferentes, indústrias distintas. E quando a gente fala de inovação, muitas vezes as pessoas com as quais a gente trata não se sentem representadas por esse default que as pessoas acham que é inovação, né? Porque pelas coisas que vêm automaticamente à nossa mente quando se trata de inovação. E o que acontece é um distanciamento muito grande. E é exatamente esse distanciamento que eu quero desfazer hoje aqui com vocês. Por isso, aqui hoje a gente vai tratar de inovação da forma que a Laje trata de inovação. E a gente tem uma definição que é muito simples, que é a seguinte. A gente fala que inovação é algo novo, criado para solucionar necessidades reais das pessoas e que, ao ser colocado em ação, gera valor percebido. Prestem atenção, vou repetir. Algo novo, beleza, vocês já tinham mencionado isso antes, inclusive. Criado para solucionar necessidades que são reais. Percebidas ou não, mas que são reais e que existem. Ok. Das pessoas, ou seja, a gente está sempre colocando as pessoas em primeiro lugar. E que, ao ser colocado em ação, ou seja, inovação no mundo das ideias não existe, porque ela só é capaz de gerar valor a partir do momento que está implementada. Então, que colocado em ação gera valor, e não é um valor qualquer. É um valor percebido pelas pessoas. Isso é fundamental. Aí vai mais uma pergunta para vocês.
Quem aqui se sente contemplado por essa frase de alguma forma, tirando da esfera da tecnologia a inovação? Ai, gente, melhorou, né? Então, de 250, a gente já tem umas 50 mãos levantadas? Muito bem. Por isso que o título do papo de hoje chama Inovação, Mindset, Comportamento e Cultura. Porque nosso papo hoje vai ser muito mais profundo, eu diria, e muito mais humano do que a inovação como ela normalmente é vista. Ok? Queria deixar vocês super à vontade para participar disso comigo também. Queria que fosse muito menos uma palestra e mais um bate-papo. Pode ser? Ok, então vamos seguir. Bom, a questão toda é que para que inovação aconteça, a gente precisa fazer diferente. Isso é meio lógico, né? Afinal de contas, a gente fazer sempre as mesmas coisas, esperar resultados diferentes, não faz o menor sentido. Mas o fato é que, para o fazer diferente acontecer, antes disso, tem uma outra coisa que é pensar diferente. Porque a gente não muda de comportamento sem antes mudar a nossa forma de pensar, o famoso mindset. E aí, vale a gente pensar um pouquinho, refletindo, pensem bem. Mencionem vocês aqui para mim uma coisa que passa pela cabeça de vocês quando eu pergunto para vocês o que vocês fazem ou qual é a forma de pensar que vocês têm hoje, que vocês teriam que mudar para promover a inovação. Vamos lá. Sair da zona de conforto. Quero mais. Arriscar mais. Novas referências com aplicabilidade. Perfeito. Errar mais. Ótimo. Empatia, curtir. O que mais? Ser curioso. Muito bom, muito bom. Oi? Inserir as pessoas. Perfeito. Perfeito. Muito bom. E aí, como eu estava dizendo para vocês, não dá para continuar fazendo as coisas da mesma forma, mas para mudar a forma de fazer, a gente precisa antes mudar a forma de pensar. Isso quer dizer mindset, que resulta numa mudança de comportamento e que, quando a gente coloca num âmbito coletivo, se torna uma cultura. Faz sentido para vocês? Sabe o que isso quer dizer? Que a gente começa no âmbito individual, mudando a gente. Primeiro na forma de pensar, depois na forma que a gente se comporta. E aí sim a gente consegue impactar as pessoas que estão à nossa volta e, inclusive, cobrar uma certa mudança de comportamento. Vamos falar mais um pouquinho sobre isso já já. E aí, a questão é, quando a gente fala de mindset, a gente começa a entrar numa esfera que é uma esfera hoje muito discutida e muito complexa, que é o quanto a gente está sobrecarregado, o quanto a gente o tempo inteiro está sob a influência de excesso de informação, de excesso de coisas para fazer, de excesso de conteúdo para acompanhar. Quem se sente assim? De 250 pessoas, temos aqui uns 100% de adesão. Mas não é. O tempo todo a gente vive a era dos excessos. Isso é um fato. Não estou julgando, viu? Sem julgamento de valor. Não estou dizendo que isso é bom, nem que isso é ruim. Isso é um fato, tá? De fato, a gente vive afogado em informações, em tarefas, em coisas para fazer, em coisas para absorver. E isso tudo, gente, por causa de um acrônimo que tem muito sido falado hoje em dia, que é o mundo VUCA, que é esse mundo que a gente vive, que é um mundo que é volátil, que é incerto, que é complexo e que é ambíguo. A gente está mergulhado nele. A gente vive dele. Mas, de novo, sem nenhum julgamento de valor. Não estou dizendo que isso é bom, não estou dizendo que isso é ruim. Isso é simplesmente um fato. E, a partir desse fato, a gente pode tirar coisas negativas ou coisas positivas. Depende apenas dos olhos de quem vê. Levando em conta que a gente vive num mundo que é volátil, que é incerto, que é complexo e que é ambíguo, uma única coisa eu posso garantir para vocês que vai acontecer. Uma única coisa. A mudança. Nada mais é previsível. Se vocês perguntarem para mim, daqui a um ano, como é que vai estar a sociedade? Menor ideia. Como é que vai estar a tecnologia? Não sei também.
Mas uma coisa eu garanto para vocês, tudo isso vai mudar daqui a 1, daqui a 5, daqui a 10 anos, então, eu não tenho ideia do que vai estar acontecendo com a sociedade. Mas eu tenho certeza que vai estar muito diferente do que a gente vive hoje. E, de novo, eu vou falar para vocês, sem nenhum juízo de valor. Pode ser bom, pode ser ruim. O fato é que tudo vai mudar. E aí a forma que a gente vê e lida com isso é que é a grande chave dessa questão, né? A forma que a gente olha para a mudança e como a gente trabalha essa mudança em prol do nosso desenvolvimento e da nossa prosperidade é que é a grande chave. Transformação, gente, é um termo que incomoda muita gente. Como é que vocês se sentem quando escutam a palavra transformação? Muito grande, quase não cabe na tela. Como é que é? É ruim de diagramar essa palavra. Eu concordo. A designer concorda. Pois é. Abre aqui para mim, amor. Como é que vocês se sentem, além de que ele é muito grande e difícil de diagramar na tela? Pressionada, muito bem, mas o quê? Ansiosa. Opa. Oportunidade, estímulo, desafio. Curti. Curti o otimismo. Mais o quê? Vivo. Ah, eu também. Mais o quê? Adaptação é uma questão de fato. Liberdade, uau! Legal. Estou gostando de ver otimismo, hein? Porque, geralmente, quando eu faço essa pergunta, as palavras que vêm são palavras de dúvida, de dor e de incerteza. De fato, gente, transformação, ela incomoda muito. A transformação, ela muitas vezes dói. Porque você está fazendo uma coisa que há muito tempo é feita e funciona, de repente não funciona mais. E você é obrigado a se mexer e sair daquela zona na qual você domina. Sabe a forma de fazer e sabe o resultado. Para entrar numa zona que você não sabe mais dominar, não sabe mais como fazer e muito menos que resultado vai dar, isso para muita gente ainda é incômodo. A questão toda é, como eu acabei de falar para vocês, a única constante é a mudança. E se o mundo muda, a sociedade muda, como é que a gente permanece da mesma maneira? Não dá. Não dá. Então, como eu falei para vocês, tudo é uma questão dos olhos de quem vê. Tudo é uma questão do quanto a gente enxerga, não a transformação como algo incômodo, mas como uma fonte de novas possibilidades. E aí, já dizia Darwin, né? Não são os mais fortes, nem os mais inteligentes que sobrevivem, mas os que melhor respondem à mudança. E isso é aplicável às pessoas, isso é aplicável também às organizações. Pensem bem. E aí, a questão vem, na verdade, do quanto a gente olha para isso como uma ameaça, para a transformação, para as mudanças constantes que vão acontecer como uma ameaça, ou se a gente olha como uma oportunidade. Os fatos, gente, são os mesmos. Os fatos estão aí e vão acontecer da mesma maneira. O que muda é a forma que a gente enxerga as coisas. Correto? E essa lente se chama mindset, se chama forma de pensar. Nossa forma de pensar é a forma que a gente enxerga o mundo. E é essa forma de pensar que a gente tem que trabalhar para parar de ver a mudança como uma ameaça e passar a ver a mudança como uma oportunidade. É só isso. É só uma mudança de lente e é muito mais simples do que vocês podem imaginar. Eu já senti aqui uma atmosfera de otimismo, e isso é ótimo. Porque na maioria das vezes que eu trato desse assunto, a atmosfera é um pouquinho mais pessimista. Mas aqui eu estou gostando de ver. Muito bom. E aí, existe um autor que eu gosto bastante, que fala muito de como a gente consegue crescer a partir da mudança, que é o Nassim Taleb. Ele tem 2 livros que eu recomendo demais. Um chama Cisne Negro e o outro chama Antifrágil. E nesse Antifrágil, em especial, o Taleb fala de um conceito super interessante chamado antifragilidade. Quando a gente fala de resiliência, é o seguinte, a gente está num estado
inicial, sofre um estresse muito grande, né, uma pressão muito grande, e a partir desse estresse, a gente tem a habilidade de voltar para o mesmo lugar intacto. Isso é resiliência. Mas quando a gente fala de antifragilidade, é um pouquinho mais interessante. A gente está no estado inicial, e aí sobre esse estresse que a gente sofre, depois dele, que ele tem fim, a gente não volta para o mesmo lugar. A gente vai para um lugar melhor. Porque a gente aprende a partir desse momento de estresse. A gente aprende a partir dessa experiência que a gente viveu. E isso é ser antifrágil. Se existe uma característica que eu acho que, na minha opinião humilde, as organizações e as pessoas têm que ter hoje e para o futuro, chama antifragilidade. Capacidade de aprender rápido. E de estar sempre evoluindo a partir dos momentos de estresse que a gente vive. E das mudanças que a gente vive. Das mudanças que, muitas vezes, gente, a gente não tem ingerência sobre as mudanças. Esse é o grande lance. O mundo está mudando independente de você querer ou não. A questão é a gente conseguir aprender a partir disso, se tornando antifrágil. E aí, falando de antifragilidade, a gente traz também um conceito que é do erro rápido, fail fast, famoso, né? Por quê? Porque quanto mais rápido a gente erra, levando em conta que a gente é antifrágil, mais a gente aprende também. Mais rápido a gente, inclusive, reage às mudanças. E essa velocidade de reação também é fundamental hoje. O quanto a gente consegue entender, identificar, responder e aprender. Não à toa que conceitos como Lean Startup, por exemplo, vêm muito daí, né, de você criar um experimento, rapidamente testar, medir resultado, aprender, criar outro experimento. E esse ciclo de aprendizado rápido, né, que vem aí do Lean Startup, que também é muito tratado quando a gente fala de Design Thinking e termos análogos, né, vem muito desse mindset, dessa forma de pensar que o aprendizado rápido vem do teste rápido. Mais do que isso, do erro rápido. E daí vem um terminho chamado cultura do erro. Falar de inovação, falar de mindset e comportamento sem tratar de cultura do erro é impossível. Cultura do erro, gente, é fundamental. E entendam, aqui eu não estou falando de erro por displicência, são coisas muito diferentes. Eu estou falando de um erro por experimentação. A irresponsabilidade não tem espaço aqui. Mas a experimentação tem e muito. Para você como indivíduo, para o teu grupo e para as organizações também. Criar espaço para uma cultura na qual o erro não é só permitido, como incentivado, é fundamental. Vocês concordam? Ok. Vocês estão me olhando com uma carinha, gente, que eu não sei se é bom ou ruim. Tudo bem. Vamos lá. Falamos, então, de erro. Vamos falar um pouquinho de criatividade. Afinal de contas, falar de inovação sem falar de criatividade não é muito possível, né? Queria fazer uma pergunta para vocês. Quem são as pessoas mais criativas e inovadoras do mundo, na opinião de vocês? Crianças? Crianças? Mas quem? E aí? Artistas, curti. Malucos, curti também. Muito bom. Mulheres, adorei. Professores, brilhou. Mães. Gente, vocês estão que estão. Estou adorando. Crianças. É a primeira vez que eu não escuto nada do tipo Steve Jobs, Henry Ford. Primeira vez. Que ótimo. Quem ganha salário mínimo tem que se virar. Também acho. Gente, mas muito da inovação e da criatividade vem da necessidade, tá certo? Tá certo. E é interessante o ponto de vista de vocês, que está muito alinhado com a forma que eu tenho de pensar também. E, na verdade, o que eu queria aqui desfazer quando se trata de criatividade é que muita gente acha que quando a gente fala de criatividade, a gente está falando de uma característica que é exclusiva de pessoas geniais que mudaram a história da humanidade. Não necessariamente. Criatividade, gente, é um aspecto que é inerente do ser humano. Todo mundo nasceu com isso. Por isso, quem falou crianças, estou super de acordo. Porque, de fato, se vocês pararem para pensar, o que as crianças têm é um ímpeto constante por aprendizado por meio da experimentação.
elas estão sempre buscando experimentar, encostar, testar as coisas, ver como funciona, enfim. E esse aprendizado, a curva de aprendizado das crianças é muito maior do que a nossa, porque elas estão sempre colocando a cara a tapa ali para aprender mais, para experimentar mais as coisas. E aí o que acontece é que, conforme a gente vai crescendo, muitas vezes a gente vai sendo educado, seja formal ou informalmente, de uma forma muito a deixar de lado esse ímpeto pela experimentação, o famoso lado direito do cérebro, que é mais responsável pelo pensamento abstrato e criativo, e começa a usar mais, treinar mais o lado esquerdo, que é responsável por um pensamento mais cartesiano, por tomada de decisão também. Não estou dizendo que isso é bom ou ruim, tá? De novo, sem juízo de valor. Mas eu entendo a criatividade como uma outra característica fundamental para as pessoas hoje, amanhã e daqui para frente. Então, uma grande ação que a gente tem que fazer é tentar recuperar esse ímpeto que a gente tinha quando nasceu, né, de querer experimentar, aprender e ter um pensamento mais abstrato e mais criativo. E é só, de fato, uma questão de prática, gente, nada mais. Não existe genialidade na criatividade, isso é bem importante. Tá? Não é uma questão, não é um dom que é atribuído a meia dúzia de pessoas e todo o resto está fadado ao pensamento cartesiano. Não é bem assim. A gente, de fato, consegue desenvolver e praticar. E eu acho que faz parte, assim como a antifragilidade, da gente ter esse resgate da criatividade acontecendo. Para isso, eu descobri um autor que também é super legal, chamado Shawn Achor. E ele tem um dos TEDs que eu mais gosto, viu? Se vocês procurarem, vocês vão achar. E ele é um pesquisador e escritor, e ele foi professor de Harvard por muito tempo, e ele é especialista em psicologia positiva. E aí, ele fala uma coisa muito legal, que é a seguinte: a gente tem mais sucesso quando a gente está mais feliz e mais positivo. E a gente também é mais criativo quando está mais feliz e mais positivo. Nosso cérebro é configurado para apresentar o melhor desempenho, não quando ele está negativo ou neutro, mas quando ele está positivo de fato. Aí eu comecei a ler o livro dele, que é um livro chamado Jeito Harvard de Ser Feliz. Livrinho pequenininho, vale super a pena comprar. Aí eu falei, tá, parece autoajuda um pouco, né? Mas vamos lá, vamos continuar. E aí eu fui entender que existe uma vantagem química comprovada por o que ele estava dizendo. Quando a gente está mais positivo, mais otimista, a gente libera muito mais dopamina e serotonina. E isso faz com que a gente fique, sim, mais criativo. A sensação de bem-estar que a gente sente é muito maior. A gente tem maior velocidade de aprendizado, melhora na memória, pensamento mais ágil, maior habilidade de resolução de problemas complexos. Quem não gostaria de ter tudo aquilo ali? E a receita que ele dá para isso é tão simples. De fato, gente, eu acho que as respostas são muito mais simples do que a gente muitas vezes imagina. A receita que ele dá para isso é simplesmente otimismo e felicidade. Só que não é aquela felicidade inalcançável que a gente quer trabalhar a vida inteira para um dia se aposentar e ter uma ilha. Não é isso. A gente está falando da felicidade do dia a dia. E ele dá dicas tão simples que eu passei a usar e comprovo para vocês que funcionam. Ele falou, antes de você fazer uma apresentação muito importante, ou uma palestra, por que não, faça uma coisa que você gosta muito, para ter um gatilho de bem-estar, de serotonina e dopamina. Quer um exemplo? Coma um bolo de chocolate, se você é do chocolate. Liga para alguém que você gosta. Veja um vídeo de gatinho no YouTube. Algo que você realmente gosta, lê um pedacinho de um livro que você gosta, qualquer coisa que te deixe bem. E a partir do momento que você se sente bem, ou seja, dopamina e serotonina, você está entrando numa esfera de maior criatividade, velocidade de aprendizado, memória, pensamento ágil e habilidade de resolução de problemas. Ó só. Gente, é simples assim. Simples assim. Então, a gente falou de antifragilidade, a gente falou de criatividade, e a gente falou de otimismo e positividade. São coisas bem importantes quando se trata de inovação. E aí, ele diz também o seguinte, apenas 25% do sucesso no trabalho é previsível a partir do QI.
Os demais 75% são previsíveis pelo seu nível de otimismo e sua habilidade de perceber o estresse como um desafio e não ameaça. Gente, eu estou falando de 75%, é muita coisa. É muita coisa. A gente tem 75% do controle pelo nosso desempenho profissional. Olha só. Simplesmente por treinar ser mais otimista e mais positivo. De novo, eu estou comprovando isso porque eu estou testando. Eu fiz disso um experimento desde que eu li esse livro. E funciona. E é muito legal. É um exercício muito legal. E os resultados aparecem rapidamente. E a nossa qualidade de vida também aumenta muito, viu? Afinal de contas, eu não sei se vocês concordam, mas eu acho que a nossa qualidade de vida, qualidade de trabalho, é tudo uma coisa só, gente. Está tudo misturado. Beleza. Então, vamos seguir. Mais um ponto importante quando se trata de mindset e comportamento para inovação. A gente está falando de um ponto que a gente precisa deixar de lado um pouquinho, chamado ego. Sim, porque o fato é que a inteligência coletiva, que a criatividade coletiva e que a probabilidade de uma solução completamente inovadora surgir de um grupo, não do indivíduo, é muito maior. Muito maior. Por isso que o protagonismo, quando se trata de inovação, tem que ser coletivo, por conta da soma. A soma entre as formas de pensar, os comportamentos, o background cultural, experiências de vida, conhecimento, formação, é dessa soma. Não à toa até que o mote da AC, da Ana Couto e da Laje, aqui no PFCN, é soma junto, porque a gente, de fato, acredita na soma. E a soma, gente, ela é melhor e maior do que qualquer indivíduo, por mais brilhante que ele seja. E aí falar de protagonismo coletivo sem falar de diversidade, impossível, né? E entendam aqui, eu estou falando de diversidade de qualquer nível que vocês puderem imaginar. Raça, gênero, cor, comportamento, forma de pensar, religião. Todo tipo de diversidade que vocês puderem pensar. E aí vale deixar bem claro também que diversidade, gente, nas organizações não é favor algum. Tá? A gente está falando de diversidade como potencial. E é um puta potencial. Porque é da diversidade que nasce a inovação. É da soma, gente. Então, se vocês têm perto de vocês pessoas que são muito diferentes de você, ótimo. Se nas organizações de vocês tem espaço para diversidade, excelente. Se não tem, corram atrás. Porque ela é diretamente proporcional ao potencial de inovação que a gente vê nas organizações. Vocês concordam? Muito bom. Ok, então falamos de diversidade. A gente falou que diversidade ela é potencializar a inteligência e a criatividade coletivas. Isso é real. Tá? Isso é fundamental, inclusive, quando a gente busca inovação. E eu queria falar para vocês mais um pouquinho sobre um outro quesito que eu acho que é fundamental no nosso mindset, no nosso comportamento, que são direcionados para a inovação, e ele é a ousadia. O que é ousadia para vocês? Arriscar? Oi? Não tem medo de errar? Boa. Coragem, adorei. Ser vulnerável. Não ter limites? Ótimo. Bom. Ousadia tem a ver com tudo isso que vocês acabaram de falar. E eu comecei a estudar um pouquinho mais de ousadia quando eu comecei a ler uma autora que eu sou super fã e que, a essa altura do campeonato, vocês provavelmente já ouviram falar por conta do Netflix, que chama Brené Brown. Maravilhosa a Brené, gente. Eu descobri Brené Brown, deve ter, de repente, 1 ano e meio, talvez 2. Com um livrinho, o primeiro que eu li, chama O Poder da Vulnerabilidade. Melhor. O TED se chama O Poder da Vulnerabilidade e é hoje um dos mais vistos, se eu não me engano, ou mais visto, é o mais visto, do TED. E aí o primeiro livro dela chama, em português, caraca, A Coragem de Ser Imperfeito. Gente, foi quase um coro isso. Que maravilhoso. A Coragem de Ser Imperfeito. Foi o primeiro livro que eu li.
E, sem brincadeira, mudou muito a forma de pensar, mudou muito a minha vida, eu diria. E no livro ela fala de um monte de coisas que, no fundo, a gente já sabe, mas que botar em prática é difícil pra caramba. E aí o Brené fala muito dessa palavrinha aqui, vulnerabilidade, como vocês mesmos disseram, para fazer com que a gente chegue até a ousadia. Para ser exata, a frase que ela fala é: o que nos leva à ousadia é a coragem da gente ser imperfeito. Tá? E aí, eu comecei a tentar entender um pouquinho mais sobre essa palavrinha vulnerabilidade. Cara, vulnerabilidade ela é vista por muita gente como uma coisa negativa, né? Quase que um sinônimo de fraqueza. E aí eu comecei a ler Brené e entender que, na verdade, não. A vulnerabilidade nada mais é do que você se colocar frente às outras pessoas como alguém humano. Vulnerabilidade é você assumir que você não tem todas as respostas e tudo bem. É você estar como líder num grupo e assumir que você não tem resposta para tudo. E assumir que você também sente dor, também tem dúvidas, que às vezes não tem coragem para tudo. Às vezes tem medo de fazer alguma coisa. E tudo bem. E que quando isso acontece, quando a gente se coloca num lugar de vulnerabilidade, as outras pessoas se conectam com a gente, não ao contrário. Eu sempre achei que vulnerabilidade levava as pessoas a acharem a gente fraca e que elas iam, né, se afastar de nós. E não, pelo contrário. Uma vez que você se coloca como alguém humano, as pessoas entendem que você é gente como elas, gente como a gente, e se aproximam. E essa aproximação leva a quê? A soma. E a soma leva a quê? Inovação. Olha só. Eu fui lá na vulnerabilidade e cheguei na inovação. E está tudo interligado, gente. Falar de inovação sem falar de comportamento humano é impossível. Falar de inovação sem falar de forma de pensar, de conexão entre as pessoas e soma, é impossível. Eu podia estar aqui contando vários cases para vocês de disrupções tecnológicas e de quanto isso muda a sociedade, a forma de viver por conta de novas tecnologias que surgem e impactam na saúde, na educação e tudo mais. Mas, sinceramente, a essência disso, o alicerce para isso tudo acontecer, em especial porque eu entendo, e na Laje a gente discute muito isso, que tecnologia ela é meio, não é fim. Ela é um meio para a gente conseguir materializar uma inovação que surgiu da nossa mente, do grupo, da soma. Então, falar desses alicerces todos com vocês, eu, pelo menos, entendi que era muito mais importante. E por isso que a gente está tratando aqui de tantas coisas, inclusive vulnerabilidade, que, para mim, hoje, é assim a raiz de todo o movimento que tem sido feito de soma e de inovação que a gente tem visto. E aí falamos de Brené Brown, e ela me ensinou a origem dessa palavrinha que é... Hoje também, para mim, tem outro significado. A palavra coragem. A palavra coragem ela vem do latim coraticum, que quer dizer ação do coração. Eu sempre achei que coragem tinha a ver com a gente deixar de ter medo. Aquele cara que é corajoso não tem medo de nada, ele vai e enfrenta tudo, enfim. Pois não. Na verdade, a coragem tem a ver com o que a gente faz quando a gente segue o que a gente está sentindo, indo com medo mesmo. E tudo bem. Tudo bem. E com medo mesmo. Porque a gente tem coragem de experimentar, a gente é ousado para experimentar. Muitas vezes a gente erra, mas errando a gente aprende, porque a gente é antifrágil, a gente vai o quê? Depois terminar melhor do que a gente começou. Olha só esse ciclo se fechando. E aí, a partir disso eu entendi que eu podia ir com medo mesmo. E que eu podia ser mais ousada. Que era mais criativa, olhando de uma forma mais positiva para a vida. E que tudo isso fazia com que o meu entorno, as pessoas se contaminassem com isso tudo também, e que as soluções novas que a gente coloca em ação, que geram impacto positivo e percebido pelas pessoas, começaram a surgir de forma muito mais rápida e muito mais efetiva. Olha só. Da coragem... Queria trazer para vocês tudo que a gente veio falando. Falamos de antifragilidade, criatividade, positividade, experimentação,
cultura do erro, o reaprendizado, o aprendizado pela experimentação, né, a antifragilidade, o protagonismo coletivo, falamos de diversidade, ousadia, vulnerabilidade, conexão, humanidade, imperfeição e coragem. Ufa! Tudo isso aí, na minha opinião, como um pré-requisito para o mindset de inovação. Se alguém perguntasse para mim hoje, Ju, você tem uma receita? Eu ia dar isso aí. Começa aqui, ó, para chegar até a inovação. E se vocês pararem para pensar, isso aí tem tudo a ver com a forma que a gente vê as coisas, correto? Ou melhor, com a forma que a gente consegue enxergar toda a transformação e tudo que as mudanças e a diversidade que está ao nosso lado. Quanto a gente consegue olhar para o diferente, para a soma das coisas e transformar em inovação. Correto? E aí, olhando de novo para essas palavrinhas, pensem bem. São palavras relativas a mindset e a comportamento individuais, muitas vezes. Mas, pensem numa cultura organizacional. Na cultura de uma empresa. Vocês gostariam de trabalhar numa empresa que tem pessoas antifrágeis que aprendem rapidamente com os erros, que são criativas, positivas, um lugar que experimentar é muito bem-vindo, aprendizado constante, protagonismo é coletivo, conexão entre pessoas, ousadia e vulnerabilidade são muito bem-vindas, que é um lugar humano, que ser imperfeito tudo bem, e que ali as pessoas têm coragem de tentar, errar e aprender. Quem gostaria de trabalhar num lugar assim? Temos aí quase 100% também. Isso, gente, o que eu quero dizer com isso tudo é que quem constrói a cultura de uma organização são as pessoas. Que se por um acaso algum de vocês acha que não trabalha hoje numa cultura organizacional que está de acordo com o que vocês gostariam, ou com aquilo ali que eu mostrei, qual é o primeiro passo para mudar essa cultura? Você. Você mesmo. E isso aí é o que a gente consegue promover. Uma vez que você assume esse comportamento, essa forma de pensar, e começa a ter atitude, né? Você vai começando a, como um vírus positivo, sabe? A contagiar as outras pessoas e a sua área, que, por sua vez, contamina outra área. E quando você vai ver, você está numa organização que está muito mais alinhada com o teu propósito, com a tua forma de pensar, com a tua forma de fazer as coisas. Falando de cultura organizacional, tem uma frase muito interessante, da Bruna, inclusive, que é CEO da Laje, que está aqui na frente. Dá um oi. Olha a Bruna aí. Que ela fala que é muito legal, que é: a cultura não é só sobre pessoas ou sobre coisas, mas sim sobre como as pessoas fazem as coisas. Olha só, parece simples, né? E, de fato, é, gente. A cultura é construída numa organização pelo quanto as pessoas vão fazendo, tendo o mesmo comportamento, uma mesma forma de pensar, até que um dia isso se torna institucionalizado. É aquela famosa frase, né? Ah, não, aqui é assim que funciona. Mas por que é assim que funciona? Porque um dia alguém começou a fazer daquela forma. E outro alguém repetiu, e outro alguém repetiu. E aí virou assim que funciona. A boa notícia é que a gente pode começar a fazer de outra forma. Que alguém vai repetir, que vai repetir. E aí o assim que funciona passa a ser de uma outra forma também. Quando a gente fala de cultura, a gente está falando de valores, né? Os valores que são compartilhados numa organização, ou seja, missão, objetivo, princípios compartilhados. A gente está falando de pressupostos também, aquilo que ninguém precisa dizer que existe, mas a gente já sabe. São aquelas crenças, né, que também são compartilhadas e tácitas. E dos artefatos, objetos e dispositivos coletivos. Por artefato, entendam, por exemplo, uma rotina de reunião de 15 minutos toda segunda-feira para alinhamento da equipe. Isso é um artefato. Ou um meio de comunicação. Quem usa o Slack, por exemplo, isso é um outro artefato. Formas que a gente consegue ter de tangibilizar aquela cultura que é compartilhada. Isso tudo aqui é o que vocês vivem hoje na organização de vocês de alguma forma.
seja positiva a cultura sob o seu ponto de vista ou não. Mas ela é composta de valores, de pressupostos e de artefatos. E o grande lance é que, a partir de todo o mindset que a gente veio discutindo e construindo na nossa lógica de pensamento aqui na última quase hora, 40 minutinhos, a gente falou de valores, de pressupostos que a gente pode estabelecer e de comportamentos que podem resultar em artefatos que a gente pode implementar. E uma vez que você muda os artefatos, as formas de fazer, você vai mudando aos poucos os pressupostos e, por final, você consegue, sim, modificar os valores. E é assim na Laje que a gente faz quando a gente trata de transformação cultural. A gente tenta entender quais são os comportamentos compartilhados, quais são as engrenagens que a gente pode começar a mexer, valores que a gente pode realinhar, e, a partir daí, a gente vai numa esfera maior, tratando de pressupostos, de comportamentos, valores, por fim. E esse alinhamento é que a gente faz e que tem muito a ver com essa mudança, com a implementação de um novo mindset. E, aos poucos, mudança de comportamento na organização. E, de novo, começa pequenininho e vai tomando uma proporção maior com o tempo. O importante é que, se a gente está mirando uma cultura de inovação, a gente tem que começar a pensar em como é que a gente vai disseminar esse comportamento voltado à inovação, como é que a gente vai disseminar essa forma de pensar que vai materializar a inovação também. Tem um autor que eu também gosto bastante, que é um escritor, ele escreve muito para a Harvard Business Review, quem lê. E ele chama Michael Watkins. Ele diz que cultura é o sistema imunológico de uma organização. Isso é muito interessante de pensar, porque você olha para a cultura organizacional e ela é como se estivesse protegendo, né, a organização de qualquer corpo estranho. Ou seja, tudo que é um corpo que, de alguma forma, ameaça aquela cultura estabelecida, vai ser expulso dali. O grande problema é que, se tudo que for diferente for visto como um corpo estranho, a gente vai repelir também qualquer possibilidade de transformação positiva. Por isso que a gente tem que ter muito cuidado o quanto a gente blinda uma cultura ou não. Isso porque, gente, a cultura ela é um organismo vivo. Uma organização é um organismo vivo. Então, ela tem que estar aberta a responder rápido às mudanças do mundo e, aí, inclusive, adaptar a sua própria cultura, as novas formas de pensar, as novas formas de fazer e as novas formas de responder a todas as mudanças que estão acontecendo. Tratar uma cultura como algo dado, fixo e imutável, é um tiro no pé. E a mudança cultural hoje, gente, não é mais uma questão de opção, é uma questão de sobrevivência. E isso é bem sério. Assim como a inovação não é mais uma questão de opção. É uma questão de sobrevivência. E a questão é o que a gente faz para poder criar esse alicerce para que a inovação aconteça e que para a transformação cultural aconteça também. Na verdade, é tudo isso que a gente veio falando. Tem a ver com positividade, com criatividade, com ser antifrágil, com olhar para a diversidade, privar pela soma, protagonismo coletivo. Tudo isso são ações, são comportamentos e são valores também, por que não? Que vão trazer para a gente um impacto muito grande na cultura que a gente tem hoje nas organizações. Queria terminar, ou quase terminar, dizendo para vocês uma coisa muito importante, que a inovação ela não é uma coisa que a gente vai olhar e vai enxergar num futuro. Na Laje a gente tem esse mote, e ele é muito sério, muito importante. Inovação é no presente, gente. E se vocês têm alguma intenção de promover a inovação, vocês têm que começar, adivinha quando? Agora. Mesmo. Então, na próxima vez que você entrar no lugar que você trabalha, ou que você for para casa, por que não, quiser promover essa mudança em você, comece hoje. Agora. Isso vai ter um impacto muito rápido na vida de vocês, mas mais do que isso, vai começar e vai acelerar uma mudança organizacional que é muito grande e muito importante. Só para a gente terminar, queria trazer um último conceito também, que quando eu li eu fiquei até muito emocionada. Se alguém souber dizer essa palavra em japonês, melhor do que eu vou falar agora, me ensine. Kintsukuroi. Talvez seja isso. Kintsukuroi.
nada mais é do que uma técnica japonesa que existe para reparar quando as cerâmicas são quebradas. E é uma reparação não qualquer. É uma reparação feita com ouro. E o que acontece nesse Kintsukuroi é que, quando a cerâmica quebra e ela é reconstruída dessa forma, ela passa a valer mais do que ela valia antes. Olha só. E eu queria rapidamente aproveitar esse momento que eu estou tendo aqui com vocês para agradecer, que eu acho que gratidão também é importante, mas agradecer em especial por uma coisa que eu vivi e que foi uma reparação de ouro, faz 1 ano. Essa sou eu no Festival PF ano passado. Era numa outra sala, num outro lugar, mas no mesmo festival. E eu não sei aqui com quem de vocês já sabe, provavelmente alguns de vocês já sabem, eu há 4 anos e meio desenvolvi uma doença crônica chamada lúpus. E por 3 anos e meio, ou seja, exatamente 1 ano atrás, eu achei que isso era sinal de fraqueza, que contar isso para as pessoas faria com que elas me vissem de uma forma mais fraca. E aí, há 1 ano, eu resolvi subir num palco, a sala estava mais cheia que essa até, era maior, e assumir isso, e falar isso para as pessoas. E naquele momento eu descobri que as pessoas passaram a me admirar muito mais. E eu passei a ser muito mais... aceitar isso não como uma fraqueza, mas como uma fortaleza de fato. Aquilo, para mim, foi uma reparação de ouro. E se eu puder desejar para vocês uma única coisa, é que vocês saiam daqui com todos os conceitos que a gente veio trabalhando e tenham as suas reparações de ouro, que vocês experimentem, quebrem, levantem e se reparem de ouro novamente. Muito obrigada.